O tema da palestra do Jacó nessa noite é sobre a depressão e o magnetismo em ação. Essa doença que vem assolando a humanidade num nível assustador, onde nós realmente temos que tomar alguma providência para aprendermos a lidar e a combater esse grande mal que se abate sobre a humanidade. Com vocês, Jacó Melo. Boa noite. Primeira vez em Nova Friburgo, mas pelos rostos, pelas pessoas que eu já encontrei aqui, abracei, já me senti na Bahia, já me senti em São Paulo, já me senti um pouco mais lá para baixo, um pouco mais lá para cima. Mas sobretudo eu estou aqui porque eu estou me sentindo no coração de cada um e sei que o coração de cada um também está dentro do meu. A depressão e o magnetismo em ação. Quando eu me deparei da forma mais eloquente com a depressão, foi exatamente no dia que eu me descobri nos braços dela. Talvez a vida quase sempre reserve isso para a gente. Quando a gente identifica a nossa mãe, a gente descobre que a identidade veio no momento em que a gente foi para os braços dela. Quando a gente encontra alguém que gosta, é no abraço que a gente parece que se completa, parece que fecha o circuito da vida. Mas eu pensava que isso só se dava em relação a inter-relações pessoais. Mas quando eu me deparei com esta dama do inexistir, foi que eu vi que isso vai um pouco mais longe. E que estabelece a partir de então a diferença crucial. A diferença entre o abraço festivo, amoroso, carinhoso, que estimula e faz multiplicar a vida, com aquele outro que parece que vem com o intuito sorrateiro de roubar todas as nossas virtudes, sem exceção de nenhuma, ao ponto de chegar a propor a quase todos aqueles que ela abraça o desejo profundo, muitas vezes mudo para fora, mas altamente gritante para dentro, de quero morrer. Então este abraço, essa doença, essa enfermidade, ele vai muito além do que qualquer teoria, seja psicológica, psiquiátrica, seja qualquer teoria filosófica, religiosa. Tudo isto está muito longe do que normalmente alguém possa pensar ou deduzir, se não tiver passado pelos braços dela. Então foi assim que eu comecei o meu encontro com a depressão, o meu encontro real. Porque até o primeiro dia em que eu me encontrei depressivo, eu pensava que sabia alguma coisa, mas lá dentro eu sabia e procurava o que estava faltando para saber o que de fato era a depressão. E foi preciso então que ela me abraçasse para que eu pudesse sentir a força do abraço. Porque parecia já não ser mais um abraço, e sim garras. Garras que se fecham e que não nos deixam escapar fácil. Parece que ela realmente quer tomar conta da nossa vida, não apenas do nosso corpo, da nossa mente, não tão só dos nossos sentimentos. É um abraço indefensável, até que a gente comece a descobrir, ou tenha descoberto antes, algumas nuances. E tem algumas delas que vêm de muito longe, como por exemplo, lá no Antigo Testamento, nos Provérbios, um coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A depressão nos leva para esse estado de abatimento de espírito. E é aí onde a gente sente que nada do que vige dentro de nós faz mais sentido, nem mesmo os ossos. A sensação que a gente tem, talvez alguém que tenha passado sabe do que eu estou a falar, é uma sensação de que nem os ossos terão destino depois daquilo. É como se a gente fosse não apenas ser cremados,
nós precisamos simplesmente desaparecer, porque é um vazio tão profundo, chamado de uma forma bonita, vazio existencial, mas que é tão doloroso e tão eloquente, que faz com que a gente perca toda a alegria do coração. No dia que eu vi esta frase pela primeira vez, eu pensei comigo: será que quem a escreveu não passou por uma depressão? Porque a depressão parece que vem de muito longe. Há teorias que dizem que, se for considerado como real o início da história da humanidade dentro da ótica bíblica, Adão e Eva terá sido o primeiro par depressivo da história, porque esse par perdia na hora em que provava da busca da sabedoria, ou, como figurativamente foi colocado, através de querer absorver o que um fruto lhe ofereceria. A partir dali veio toda uma derrocada. Para nós parece muito simples: eles foram expulsos do paraíso. Mas que paraíso era este? Era um paraíso que tinha uma fruta, que tinha uma árvore, que tinha uma serpente, ou então que escondia tudo aquilo para o qual você foi criado. É um paraíso que se descobre não existia. Não estou discutindo nem filosófica nem religiosamente. Estou pensando que não faz sentido um paraíso desse. Então, independente de ter maçã, de ter serpente, de ter busca de saber ou não, aquilo tudo se desmorona dentro de nós. Quem sofreu depressão sabe do que eu estou falando. O mundo desaparece em todos os valores. A gente perde mais do que o paraíso, porque a gente começa a perder a nós mesmos, e isso é muito grave. E fica mais grave ainda quando toda a tecnologia já se manifesta até de uma forma quase que estonteante, em que a gente pode falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de qualquer momento e de qualquer maneira, se vendo, interagindo, só faltando mesmo às vezes o toque físico. De repente a gente perde tudo. Nada disso faz sentido. E a gente quer voltar no tempo, mas não volta. Mas a gente volta porque a psicologia nos diz que a gente pode voltar a qualquer tempo. A memória é o maior transporte no tempo, o maior transporte espacial, e até o maior transporte não espacial e não temporal, porque a gente pode ir a qualquer lugar, a qualquer tempo, se encontrar com qualquer um, mas já não nos satisfazemos, porque gostaríamos de ter aquilo na mão, e de repente nós já não temos a mão, nós já não temos mais quase nada. A depressão nos rouba tudo. E quando nos rouba tudo, surgem então os teóricos, e os teóricos nos oferecem propostas, muitas delas extremamente ricas, outras bem fundamentadas, outras que nos instigam a continuar a investigação para entendermos melhor sistemas e entendermos melhor pessoas. Tudo isso é valioso, mas às vezes tem situações que, de tão claras, parece que elas se tornam obscuras. A depressão nos é apresentada como portadora de duas grandes características gerais, e ela já começa a estabelecer um padrão que a gente poderia dizer de diferenciação ou de preconceito. Uma pessoa só está considerada em depressão depois de tantos dias, portanto, o item duração parece que ele está logo de saída. Você tem que ter um período, porque se você tiver uma depressão hoje, amanhã ninguém pode dizer que você está em depressão, porque não teve tempo. Mas e se a pessoa já estiver, mas não pode ser considerada como tal? E desde o momento em que você não pode ser considerado, trazendo em si uma dificuldade, como é que a gente vai começar a parar essa dificuldade no nascedouro, se o nascedouro não existe? Então a gente está qualificado numa duração e, o pior de tudo, na severidade da duração. Então você tem que ter uma série de fatores que se demorem pelo menos durante 30 dias. Imagina-se alguém passar 30 dias numa depressão violenta e ninguém poder diagnosticar. Não, isto é prenúncio de
Talvez seja, quem sabe, vamos analisar mais um pouco, vamos dar tempo. Enquanto isso, a depressão galopa. Eu estou usando um termo muito antigo. Ela entra num jato ultrassônico. Ela vai embora desenfreada. E a gente está esperando completar um prazo. Ah não, mas não é tão rigoroso assim. Então, vamos colocar nos nossos livros que não é tão rigoroso. E se eu dou um salto aqui na minha linguagem, eu vou lá na casa espírita, ali um lugar que a gente nunca ouviu falar, lá na casa espírita de uma forma geral, lá é muito mais demorado ainda, porque em primeira instância você está perturbado, num segundo momento você está obsidiado, só num terceiro momento é que alguém diz, olha, foi parar no hospital. Mas o quê? E a gente não conseguiu educar esse espírito, e alguém pergunta, qual espírito? O encarnado ou o desencarnado? O encarnado, porque o desencarnado não é o, são os. E aí a gente começa a multiplicar coisas, e não se trabalha a essência. As pessoas vão se perdendo no meio do caminho. E eu não estou falando de nenhuma casa que seja desconhecida da nossa vivência. Estou falando de uma casa espírita. Então nós demoramos, e nós não nos demoramos com isso, muito pelo contrário. Tem casas que resolvem isso de primeira. Esse tipo de problema é a medicina quem resolve, portanto ela se alija da questão. Outro grupo diz assim, nós não estamos aqui para curar corpos. E parece que o problema está resolvido. Ou então, alguns dizem, eu li, eu soube, eu vi, eu conversei com um psiquiatra e ele me disse que muitos casos de depressão são genéticos. Logo, mas genéticos é, para usar um termo técnico, que na realidade para nós é um processo reencarnatório. E se é reencarnatório, está resolvido. Então parece que a severidade e a duração, elas não ecoam da maneira como deveriam repercutir em nós, sejamos espíritas, sejamos profissionais, familiares, amigos, conhecidos. Não repercute. Só vai repercutir quando um dia a gente diz assim, nossa, hoje eu estou arrasado. O que foi que houve? Você lembra de fulano? Sim, me lembro. Suicidou-se. O que foi? Matou-se. Jogou-se de uma ponte, deu um tiro no ouvido, tomou remédio, jogou-se na frente de um carro. Mas que loucura é essa? E até então a gente parece que não acordou para um fenômeno. E se a gente vai nas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, são mais do que alarmantes. Eu costumo dizer esse número porque é um número extremamente significativo. No auge da crise da AIDS, o maior percentual que o mundo viveu foi 0,475. Não chegou a 0,5% da população mundial. 0,475. A depressão hoje, 2019, já está beirando no mundo acima de 18%. E nós estamos numa nave terra, passeando pelo espaço e tranquilamente esperando por uma transição que vai ser um hecatombe. Eu não sei de onde tiraram isso, porque se eu leio Allan Kardec, eu sei que a grande transição será moral. Mas é que é muito mais simples a gente dizer que o Sol soltou um raio e o raio bateu na Terra e a Terra explodiu, porque o que acontece com essa teoria? Nenhum de nós tem culpa. Foi uma decisão divina. Deus queria que a Terra acabasse, pronto, acabou, e agora a gente vai para onde? Ele que sabe. Parece que fica maneiro para a gente. Quando a proposta de Allan Kardec nos joga perante uma outra realidade, você vai de fato transitar para um outro nível, desde que você faça a sua reforma moral. E como é que a gente faz reforma moral? Como é que a gente transita por isso? Se a gente não está atento nem para as pessoas que estão caindo na depressão, e a gente fica se enganando o tempo todo. A gente acha que todo mundo que tem depressão
tem cara de depressivo. E isso também não é verdade. Porque tem pessoas que estão sorrindo e se matam. Um dos livros mais duros que eu li a respeito, acredito que algumas pessoas já leram, O Demônio do Meio-Dia, de um autor que até hoje ele se diz depressivo. Ele conta que um dos maiores impactos que ele teve foi quando uma colega de trabalho, que era a mais alegre e feliz e a que mais festejava no ambiente, de repente aparece no outro dia a notícia no trabalho de que ela tinha se suicidado. Foi um choque generalizado, porque ela não tinha cara de depressiva. Ela era a pessoa que ia para as festas, que dava fogo para as pessoas, incentivava uns para namorar com os outros, e de repente essa mulher se suicida. Que loucura é essa? Que mundo, né? Que esse mundo vai acabar? Ficamos espantados a pensar assim. E ela, pelo que ela escreve no seu diário, fica visível: eu passo o dia inteiro tentando vencer a vida, e para ter mais ânimo, eu procuro dar ânimos aos outros para que os outros me sustentem, mas tem noites que é insuportável. Quando eu chego em casa e que eu me dispo dessa aparência, como é triste a minha vida, como eu sou triste, até que chega um dia que ela não resiste. Mas não tinha cara de depressivo, portanto ninguém atendeu. Sim, mas ela atendia os dois outros pré-requisitos. Ela já vinha com aquilo há muito tempo, já tinha duração, e ela já sofria intensamente, mas ela desviava a atenção. Mas aí podemos perguntar: será que ninguém percebeu? Será que não teve ninguém sensível o suficiente para se aproximar dela e, conversando, descobrir que algo de muito errado estava por trás daquilo? A gente fica pensando: provavelmente ninguém fez isso. Ninguém fez porque, não, uma pessoa alegre desse tipo. E aí, quando a gente se descobre nessa circunstância, deste outro lado, aí a gente diz: meu Deus, onde era que eu estava? Eu era ainda bem jovem quando Elvis Presley morreu. Aquilo me abalou muito, muito, porque eu recebi a notícia de Elvis desencarnando através de suicídio. Era a informação como chegava: ou ele morreu por remédios demais, ou você já encarava que aquilo foi ele se matando, fosse por vício ou propositalmente. De uma forma ou de outra, aquilo me abalou muito, porque durante muito tempo eu nutria a ideia, como eu era fã de Elvis Presley, de que eu deveria escrever para ele uma carta para explicar que, apesar de toda a fama, havia alguma coisa a mais na vida. E me sentia culpado por nunca ter escrito essa carta, até porque eu não sabia inglês suficiente na época. E eu disse: eu vou escrever. Ele recebe tantas cartas. De alguma forma, até hoje eu me pergunto: por que eu não escrevi? Ele recebe milhões de cartas, mas ele poderia ter escolhido abrir aquela. Talvez ele até pensasse no assunto, talvez não, talvez fosse muito pouco. Só bem depois, eu acredito que muitos talvez nunca tenham acompanhado essa segunda parte da morte do Elvis, foi que se soube do estado depressivo em que ele estava. A depressão matando um ídolo como aquele é algo funesto. O mais grave, se a gente olha os grandes ídolos da humanidade, ídolos principalmente da arte, que morreram de formas violentas, eles estavam quase todos envoltos em depressão. Fama, dinheiro, ser bem quisto por todo mundo, ter fãs universais, e nada daquilo movia coisa com coisa. Como é doloroso. Um dia eu ouvi uma artista brasileira dizer na televisão: eu não consigo ser totalmente feliz. E o entrevistador dizia: mas você é uma das pessoas mais amadas do Brasil. Ele disse: esse é o problema, muita gente me ama, mas eu não sei quem me ama. Mas tanta gente te ama. Mas eu queria saber uma pessoa que me ame. E aí o repórter, parece que ele teve uma lucidez, como que um flashlight do mundo espiritual, e disse: não seria porque você está procurando errado? Ele disse: não, porque eu procuro muito em todo mundo que me diz que me ama, eu olho e procuro sentir um feeling. Ele disse: não é assim. Procure sentir você, quem você ama.
E aí muda. Ela ficou muda. Ela não conseguiu falar mais. Porque muitas vezes a gente está perdido porque a gente está procurando errado. Então, enquanto eu estou querendo que os outros me amem, onde é que está o que eu amo? O que eu faço com quem eu amo? Para onde eu levo o meu amor? Mas eu não quero dar o meu amor se o outro não me ama. Isso é troca, isso é câmbio. Quando eu quero dar o meu amor, eu dou o meu amor, independente. Mas, como eu digo, nem todo mundo tem cara de depressivo. Eu vou passar uma lâmina aqui muito rápida, porque eu tenho certeza que a próxima lâmina, se todo mundo ler bem direitinho, vai dizer: eu tenho 5, 6, 8, 10 dessas manifestações. E aí alguém já vai dizer: eu estou depressivo. Eu nem sabia, mas eu estou. Porque são tantas coisas que mostram que uma pessoa deve estar em depressão, que quando a gente começa a relacionar, e eu ainda digo mais, tem mais coisas. Eu coloquei aqui só as mais essenciais. Fazendo uma leitura bem rapidinha, imagina, a pessoa que tem baixo astral, irritabilidade, angústia, sentimento de desesperança ou sentimento de inutilidade, desânimo, pessimismo, falta de motivação, apatia, choro frequente, sentimento de medo, vazio, inquietação, agitação constante, cansaço exagerado, perda de energia, perda de interesse em atividades que gostava, inclusive no campo da sexualidade, dificuldade de concentração, raciocínio lento, esquecimento, dormir demais, esse não pega ninguém, ou perder o sono, também não pega a outra metade, falta de apetite ou comer compulsivamente, pensamentos suicidas, dores persistentes, problemas digestivos, esse quase ninguém tem, sem solução com outros tratamentos. Se você vai para um psiquiatra, por favor, estou generalizando aqui, e se você começa a se encaixar naquelas coisas, você já vai sair ali com um Rivotrilzinho básico para já dar uma ajuda. E se você não melhorar rápido, dobra rapidinho também a fórmula. Óbvio que o Rivotril tem sua função, os psiquiatras eles não fazem de brincadeira, mas o fenômeno é que isso aí quase tudo pega todo mundo. Quem não tem um cai no outro, quem não cai no outro cai no outro. Então não é simplesmente por você ter 1 ou 2 ou 3 desses fenômenos que você é um depressivo, mas pede cuidado, tanto da sua parte como de quem está com você, porque se a gente não está atento, o maior choque é de quem estava perto e não viu, não percebeu. Como é que aconteceu isso e eu não vi? É um problema. Agora aqui talvez seja um ponto mais interessante, os fatores que podem aumentar as chances de desenvolver a depressão. Abusos de todas as ordens, o que você faz, o que você sofre e o que você compartilha. Porque normalmente quando a gente vê abuso, a gente já imagina o abuso que é feito a... Não, o abuso que você faz também lhe leva a isso, porque você começa a se degenerar. E por incrível que pareça, hoje está muito evidente que a degeneração moral, poderíamos até levar para uma outra palavra, degeneração ética, leva a gente a gerar descompensações energéticas que podem induzir depressão. Medicações específicas, além das químicas, que são muitas que influem, em magnetismo nós já detectamos que aquelas que influem diretamente no fígado, sobrecarregando, são altamente facilitadoras para o estabelecimento de um estado depressivo. Conflitos também de toda ordem, perdas, não só por morte, mas perda de emprego, perda de simpatia. Você começa a se achar que ninguém gosta de você, por exemplo, isso é uma perda, isso é um fator complicado. As questões genético-hereditárias, eventos grandiosos, tem pessoas que vão fazer, por exemplo, um evento como este, elas começam a entrar num estado de tensão tão grande que quando chega a hora do evento elas não suportam. Elas entram no estado depressivo. Aí eu não vou conseguir, não, isso é demais, por que eu fui? Por que eu quis? Não pode ser assim. Aí agora não vai dar certo, porque olha, eu já vi que faltou um interruptor, estava faltando um cabo. Não é possível, alguém ficou de chegar aqui às 6h05, já são 6h06, e a pessoa entra em pânico. Então não são eventos grandiosos só na minha vida pessoal, são eventos grandiosos de uma forma geral. Tem outros problemas pessoais, os problemas familiares geram consequências terríveis. Doenças graves normalmente nos abate muito. Fui ao médico, estava com uma dorzinha e o médico disse que eu tenho um câncer.
Doutor, o senhor tem certeza? Tenho. A gente sai dali arrasado, com raiva do médico, com raiva do exame, procuramos outro médico e outro laboratório, e depois dá vontade de voltar para o primeiro, porque no segundo laboratório deu resultado pior ainda. Aí a depressão toma conta da gente, a gente fica muito abatido. E abuso de substâncias. Aí eu coloquei substâncias porque são todas as substâncias. Na realidade, praticamente voltamos para o primeiro item, são abusos. Então muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não bebo, não fumo. Ah não, tudo bem, mas você põe muito sal na comida. Também não, porque eu não posso comer sal. E aí você vai depurando, a pessoa está abusando de alguma coisa. Então tudo isso é indutor ao suicídio. Só que hoje a gente vive nessa figurinha que eu deixei bem apagada de propósito. A gente hoje mudou, que antigamente tudo era problema do coração. Depois, quando a gente entra nas filosofias e nas religiões, tudo passou a ser problema da mente. Mas hoje já não está na mente, hoje o negócio já está no cérebro. Então a gente tende, às vezes, pensa que a gente vai ir para um caminho da espiritualidade e de repente a gente mergulha de novo na materialidade. Advoga-se hoje que as motivações psicológicas são mais efeitos do que causas. Isso é um problema. Então todo problema psicológico que a gente tem já é consequência. Então, quer dizer, não tem um problema psicológico como causa. Então se foi consequência, então você não tinha como evitar. Se você não tinha como evitar, logo tem que ter uma química ou tem que ter algo para poder resolver. Hoje a gente vive uma época onde o cérebro e não a alma é quem comanda a vida. E aí a gente fica difícil, fica muito difícil de viver. Doença do século é o apelido da depressão. E eu costumo rebater. Se continuar na pisada que vai ser a doença do milênio, não mais do século. Porque apesar de que a gente está no começo do século, estamos ainda em 19, ainda faltam 81 anos para terminar o século, a nossa morosidade em lidar com a depressão e o condicionamento que a gente está criando de colocar tudo na mão da química para resolver, a gente está concordando de que não é a alma, nem são os sentimentos, não é a psicologia. A gente mesmo está fazendo coro com aquilo. Tudo é química, tudo é corpo. Então uma química vai ter que ajustar. Mas aí entra o grande filósofo Caetano Veloso, ou não. E é nesse ou não que a gente tem que aparecer. Porque não é possível que a inteligência maior do universo tenha preparado tão sábia a organização como é a organização humana, o ser humano, uma pessoa, para simplesmente deixar aquilo tudo como sendo um emaranhado químico. Talvez fosse melhor até a gente descobrir não uma química, mas uma alquimia. Uma alquimia onde a química se mistura de fato e em essência com a alma. Porque nós não somos corpos. Tanto é que quando a gente quer se matar, a gente não pensa em matar o corpo, a gente pensa em sair da situação. E quem sai da situação, sai em busca de outra coisa. Ninguém sai para o nada, por mais que a pessoa imagine que o nada existe. Eu estou saindo porque a minha decisão hoje é, eu vou para o mundo do nada. Não, ninguém vai para o mundo do nada. Você não quer estar no mundo, na época e na circunstância em que você se encontra. Então essa é uma travessia delicada, porque você está saindo de uma situação, se precipitando para outra que você não conhece, ou se conhece, naquele momento você não tem noção de como ela se manifesta, de como ela se realiza. E não bastasse doença do século, nas casas religiosas nós dizemos que é uma doença da alma. E aí, na minha visão pessoal, complica todo o fenômeno. Complica porque se a gente já não sabe lidar com o corpo, tanto é que se você for a um mesmo médico em diferentes locais, você vai receber medicamentos e posologias diferentes. Não que eles estejam errados entre si, mas é porque cada um tem uma visão específica dentro daquilo em que ele tem a sua formação para deduzir o que você precisa. Mas onde é que a gente vai comprar um remédio para a doença da alma? Será que é somente na fantasia de dizer que os espíritos vão resolver? Ou somente pensar assim, cada um tem o que merece. Se for assim, eu estou numa boa, eu não vou ter nenhum problema na minha vida, porque eu mereço tudo de melhor, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do maior. Como que eu não mereço?
Se eu mereço e você não me dá, então o problema é teu que não sabe me dar. Mas nós, religiosos, de uma forma geral, nós não pensamos assim. Nós pensamos muito mais que somos corredores para tanger ovelhas. E nos esquecemos que teríamos que dar alimento, repouso e cobertura. Mas a gente pensa apenas que vai tocando um rebanho. Junta tudo. Se perder um, manda buscar. Põe de novo no rebanho. Sim, mas o rebanho está com fome. Não tem problema. O problema é o rebanho estar junto. A gente antes via isso nas outras religiões. Quando eu estou dizendo a gente, estou falando nós. E as outras religiões, estou falando os outros modelos. E os espíritas diziam, esse modelo não é legal. E aí hoje a gente está fazendo o mesmo. A gente quer a nossa casa cheia. Mas se vê alguém com muito trabalho, não, ele tem que ir ao médico, sai. Se chegar alguém obsidiado na nossa casa, a gente não gosta de dar muita atenção. Chega alguém mal vestido, lógico que vai ter casas que tratam pessoas doentes, que tratam pessoas miseráveis em termos no sentido econômico financeiro, mas são poucas, porque na realidade a gente entrou numa fase perigosa, muito perigosa. Nós entramos no momento do discurso. Nós somos bons de discurso, meus irmãos. Eu estou recebendo aqui a intuição de um espírito iluminado, e ele vem nos dizer que quando Jesus esteve conosco, e aí pronto, termina aquilo, cumprimos a nossa missão. Nada contra palestra, estudo, discurso, muito pelo contrário, precisamos sim, mas não vivemos só disso. É a mesma coisa, você aniversariou, alguém te deu um presente e você diz, nossa, que maravilha, mas você nem abriu o presente. Não, mas o pacote está lindo. Sim, mas você não vai olhar o que está dentro. Não vou desfazer o pacote. E aí a pessoa que deu vai dizer, mas que idiota que eu fui, da próxima vez eu faço uma caixa e dou um laço bacana, porque a pessoa não vai nem abrir porque ela gostou do pacote. Nós temos lidado com um sentido muito fugidio da grande expressão que as religiões deveriam propor. E enquanto espíritas nós estamos indo pelo mesmo caminho. Quando, por exemplo, vou puxar aqui um pouquinho de brasa para a sardinha, nós queremos falar em magnetismo. Tem muitas casas que tremem nas bases. E eu fico me perguntando, qual a razão disso? Em que isso se fundamenta? Não existe um único elemento de fundamentação que justifique essa postura. Absolutamente em nenhuma casa, da maior às maiores às menores. E como nós somos espíritas, nós sabemos de quem eu estou falando. Não existe a menor fundamentação, porque foi Allan Kardec quem trouxe. Foi Allan Kardec que deu ao magnetismo o complemento que lhe faltava, que era exatamente o link espiritual. E se eu ofereço um complemento, eu não posso abrir mão do que me está sendo de fundamento, porque não é a palavra minha, é a palavra dele. O Espiritismo se assentou no magnetismo. E se eu agora, equivocadamente, arranco-lhe a base, ou seja, arranco o magnetismo, o que sobra para o Espiritismo? Flutuação. E talvez seja isso que nós queiramos, porque flutuando eu posso ir para qualquer lugar. Na hora que está firme numa base, aí eu tenho que estar dentro de uma estrutura. Mas não é uma estrutura humana. Mas quem quer flutuante quer dirigir uma estrutura humana. Então ficamos perdidos. A gente não consegue produzir o bem, o amor. Não conseguimos. Estou falando em termos coletivos. Por quê? Porque estamos na briguinha improdutiva. E qual é a briguinha improdutiva? Todas. Existe magnetismo? Não existe magnetismo? Espiritismo é religião? Não é religião. Allan Kardec era Chico? Não era Chico. Os livros foram? Não foram. A gente entra na picuinha. E como não gostamos, criamos epítetos ou situações ridículas para desmerecer aquilo que é o bem. Estudando o magnetismo e tendo me defrontado com a depressão, inevitavelmente eu cheguei a ter que refletir sobre isso.
Porque quando sofri depressão, o atendimento espírita me era, em mim, ineficiente e às vezes agravante da depressão. Eu em depressão, os amigos iam me aplicar passes e eu ficava pior. Não fazia sentido aquilo. Afinal de contas, as pessoas não chegavam em casa e diziam: quando é que está o doente? Ninguém chegou lá em casa nenhuma vez dessa maneira. A gente veio aqui para abraçar Jacó, a gente está muito preocupado. Eu amo Jacó, quero aplicar um passe nele. Muito bem, vamos lá no quarto. Chega lá um evangelho, uma água. Lê-se um evangelho, faz uma prece. A pessoa que vai me aplicar passe se prepara, entra em meditação profunda, evoca as forças do bem e vou lhe dar um passe com amor e técnicas. Quando as pessoas saíam, eu estava pior. Tinha uma coisa errada, porque nada fazia sentido. Ou era um castigo divino, mas eu não acreditava muito que Deus estivesse querendo me castigar. Por que eu não acreditava que Deus quisesse me castigar? Porque eu não castigo meus filhos. Quando eles fazem uma coisa errada, como é que Deus ia me castigar se eu não estava fazendo nada errado? Então não podia ser castigo. É uma obsessão. Eu não gosto muito de valorizar essa ideia. Sei que existem influências espirituais, mas quão maior foi a influência espiritual, duas coisas estão descompensadas: eu, o obsediado, e o meu anjo de guarda, que é muito fraco, que ele foi embora e deixou o obsessor tomando conta de mim. Como é que meu anjo de guarda me abandonou? Simples, eu me desliguei dele. Então é isso que eu tenho que ser lembrado. Eu não tenho que ser bom para ganhar o reino dos céus. Eu tenho que ser bom para vibrar numa boa frequência. Eu tenho que ser justo para que a justiça esteja em meu derredor. Mas de repente estava tudo errado. E o magnetismo não funcionava. E o passe não funcionava. E uma oração, um passe com amor, nada funcionava. No dia que eu fiquei bom, eu digo: agora eu tenho que descobrir onde está a falha. Tem que ter uma falha. Ou então eu era uma exceção, a exceção das exceções. E aí quem já leu meu livro sabe que eu tive um paciente e comecei a tratá-lo na segunda sessão, porque a primeira deu tudo errado. Ele quase já não vinha na segunda sessão. Quando eu soube o mal que ele passou, digo: então eu também errei. Então eu não posso fazer do jeito que eu fiz. Aí descubro que no centro esplênico estava ali a grande virada. E aí trato daquilo e estabeleço, depois de um certo tempo, um padrão. E um padrão que eu até imaginei honestamente que atenderia alguns poucos casos, mas que naqueles eram suficientes. E aí eu escrevo o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Depois de já ter testado esse livro em alguns centros, um na Flórida, nos Estados Unidos, um em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E os resultados vinham crescendo. Mas como eu já tinha outros livros, tinha o passe, tinha o manual do passista, tinha o Cure e se Cure pelos passes, então só era você ler A Cura da Depressão e ver as técnicas em qualquer um desses outros três. Tem ainda mais agora este outro, magnetismo humano. Então nós já tínhamos um caminho. E por incrível que pareça, eu não tinha lido ainda as obras do grande mestre do magnetismo universal, que foi Franz Anton Mesmer. E Mesmer, no seu primeiro livro, traduzido nessa obra aí por Paulo Henrique de Figueiredo, ele coloca: eu atendi a senhorita Paradis com a idade de 18 anos. Era uma amaurose completa, com convulsão nos olhos. Ela iria ficar cega. Ela estava ainda atacada por melancolia, que era o nome que se dava à depressão, acompanhada de uma obstrução no baço e no fígado, que a levava muitas vezes a acessos de delírio e de furor, próprios para convencer que ela era doida consumada. Essa é a narrativa de Mesmer sobre um dos primeiros casos que ele tratou. Paradis era extremamente conhecida, era uma cantora lírica muito conhecida, até hoje quem é da área conhece a senhorita Paradis, e ele resolveu tratá-la e a curou. Mas quando a gente olha isso aí, ela tinha um problema nos olhos, ia ficar cega, e ela estava sendo atacada no baço e no fígado. A essas alturas a gente já sabia que a grande descompensação da melancolia, da depressão, pois
era no centro esplênico. E o centro esplênico, como é que ele se conecta? Ele entra pelo baço, e seu órgão principal é o fígado. Nesse novo livro a gente já coloca aí, e vamos ver talvez aí durante o evento, a colocação principalmente de dois centros que não eram muito considerados, que é o centro umbilical e no verso o mene-mene. Então o centro esplênico está aí entrando exatamente na altura do baço. Para quem tem estudo de anatomia fica bem fácil de ver onde é que nós temos o baço, aí já está tudo bem indicado. O baço, o fígado e o acesso do centro esplênico e seguindo exatamente na região do baço. Por isso que Mesmer obteve bons resultados. Tem um outro centro que depois a gente vai analisar com cuidado, não hoje, que é o centro umbilical, que nas costas tem o centro mene-mene. Mas disso nós não vamos falar por enquanto. Mas tem um outro aspecto que a depressão traz junto, traz associado. E esse, o interessante dele, é porque alguém poderia dizer: mas esses conhecimentos, isso que você está trazendo, nem todo espírita quer saber. E se nós olharmos a comunidade mundial, e pegarmos dentro da comunidade mundial, a população espírita é um pontinho de coisa nenhuma. É quase nada. E dentro desse quase nada são os que aceitam. Significaria dizer o quê? As pessoas com depressão estão irremediavelmente perdidas. Não, porque existem muitas outras terapias complementares que já abordam a questão do baço, do esplênico, do fígado, e estão cuidando muito bem da depressão. Existem outros caminhos. E existe um grupo muito bom de psicólogos que não consideram nada disso, mas eles entram no problema que é um centro muito forte, que nós encontramos quase de forma unânime em todos os depressivos: a falta de esperança. E esse é um problema que qualquer um pode resolver, ou pelo menos ajudar. E essa é a grande dificuldade. Quando a gente chega à depressão, nós perdemos radicalmente a esperança. A esperança de viver, a esperança de retornar, a esperança de tudo. E é muito comum, incluindo no meio espírita, a gente ter frases prontas. Tenha fé. Não, se você quiser, você sai. Bom, se eu fosse você, eu tirava umas férias. Bom, fique uns dias em casa deitado. Bom, você tem tudo e ainda está assim. Isto tudo é desastroso, porque quem está em depressão não consegue. Eu já li alguns artigos e livros espíritas que se propõem a trabalhar a depressão e colocam essas mesmas frases. Se você está em depressão, você orar, você sai. Ou você nunca sofreu depressão, ou você está muito longe do mundo. Porque uma pessoa em depressão, ela não consegue orar. Ela não consegue. Se você pedir que ela repita suas palavras, vamos lá, repita comigo: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Pronto. Ela orou? Não. Ela não entra, ela não consegue entrar na sintonia. Ela não participa dessa vibração. Portanto, isto não reverbera nela. Como é que você vai pedir a essa pessoa para ter fé? É a coisa mais fácil do mundo a gente pedir uma pessoa para ter fé. Vocês concordam comigo? Tenham fé. Pronto, eu já disse isso, vocês já vão sair daqui cheios de fé. Porque parece que assim a gente diz: é porque você não tem fé. E se a pessoa disser: aí, como é que eu faço para ter fé? Tendo. Veja como é fácil. É tão fácil, é tão simples. Só que a eficiência zero. Não funciona. É ridículo. Eu não posso pedir a uma pessoa que esteja bem,
Se ela disser que não tem fé, eu convencê-la a ter fé. É dificílimo. Aí querem propor que nós doemos fé para quem está em depressão. Você está em depressão, está muito mal. Tenha fé. Tenha fé que você sai. Mas tem fé como? Eu não consigo rezar. Aí vem a chave de ouro. Tenha amor. Porque quem ama, infelizmente, quem ama também sofre depressão. Não diga a frase, não complete. Não diga que quem ama não sofre depressão, porque você vai errar. Porque o amor não consegue sozinho tirar você se você estiver na linha de descida de uma depressão. Há que ter um apoio. Há que ter alguém que lhe projete esperança. Porque você não consegue ter essa esperança sozinho. É terrível, mas é a sensação de cair num poço. É um poço que você cai, e é um poço que é igual a um poço mesmo. Você não vai caindo e tem pessoas no meio do buraco para lhe segurar. Não existe. Quando você vai caindo, você só cai. E por mais que você queira, é difícil você parar essa queda. Porque começam a acontecer vários tipos de reações. Psicológicas, emocionais. Psicológica e emocional é a mesma coisa. É não. Psicológico, emocional, espiritual, mental. Aqui tudo a parte mais sutil. E na parte física, distúrbios hormonais, distúrbios gástricos, distúrbios hepáticos, distúrbios cardíacos, distúrbios laríngeos, e vai despencando tudo. Aí você perde libido e aí pronto, desgraça o resto. Como é que a gente pode imaginar uma pessoa na flor dos seus 20 anos de idade, fazendo ginástica, indo para a academia, exuberando, dançando, tudo numa boa, de repente entra numa depressão, não quer mais saber de comida, não quer mais saber de sexo, não quer mais saber de estudo, não quer mais saber de família, não quer mais saber de nada. Onde é que estava o amor? Não, é porque amor de jovem é fugidio. E as pessoas que já estão com 40, 50 anos casados e entram na depressão também. Não, mas porque depois de 40 anos ninguém ama mais. Você já chegou lá para saber disso? A gente cria teorias para manifestar aquilo que a gente no íntimo quer projetar no outro. Então nós ficamos nessa brincadeira de mau gosto e as pessoas vão caindo no poço. E aí eu uso a metáfora. Se a depressão é uma queda no fundo do poço, você não pode dizer para quem está lá embaixo, suba. Quem cai num poço se quebra, se arrebenta. Você já viu alguém descer num poço mesmo e chegar lá embaixo e ficar inteirinho? Quebra a perna, quebra braço, fica todo fraturado. E olhe lá se não já morre lá com a própria queda. Aí a gente diz, suba. Para que você caiu? Suba. Como é que a gente tira alguém do fundo do poço? Simplesmente dizendo, venha? Não, a gente tem que colocar uma escada, descer e ir buscar lá embaixo. Porque você não vai buscar chegar lá embaixo e dizer, pronto, aqui está a escada, suba. Ele não sobe ainda. Ele só sobe se você disser, vou colocar meus braços e vou lhe levar lá para cima. É por isso que a gente demora tanto. Porque dá trabalho tirar alguém da depressão. Dá muito trabalho. E se você não tira, todo mundo que está em derredor sente a dor de quem está lá embaixo. A gente daqui a pouco não tem mais energia para nada. A doutrina espírita nos oferece reflexões de diversas maneiras, de diversos matizes, para que a gente socorra esse povo. Portanto, fica faltando um questionamento. O que eu estou fazendo tem sido suficiente? Não, eu não faço mais porque o diretor não concorda. Uau, então é suficiente o que você fez. A sua vida depende da decisão do diretor. Então você, quando vai encontrar um emprego, você fala com o diretor, não, isso só no trabalho espírita. E você já conversou com o diretor? Não, porque todo mundo que fala com ele leva uma bronca.
Então realmente é melhor deixar as pessoas morrerem, porque pelo menos o diretor fica no cargo de comando dele. Não é isso que a gente está esperando de ninguém dentro do movimento. Nós estamos nos aguardando uns aos outros para saber quem vai fazer. E estabeleçamos uma concorrência, uma competição. Eu vou fazer mais e melhor do que você. E provoque o outro para que o outro faça mais e melhor do que você. Porque a gente é muito mesquinho com o bem. Com o bem a gente diz, eu já vou no centro 2 vezes por semana. E o que é que você faz lá no centro? Na segunda-feira eu assisto a palestra. E no final eu recebo um passe. E no outro dia eu vou para a mediúnica, porque lá eu trabalho. Mas você trabalha como? Doando fluidos. Como é isso? Passa a noite toda doando fluidos. Aí quando termina a reunião diz, e aí, olha, eu fui socorrido muita gente porque tinha muito fluido hoje, está vendo? Fui eu. Já ganhei meu lugar no paraíso. Lógico que não é assim que funciona. Você está com sono, fica em casa, nego, vai dormir. Reunião mediúnica não é lugar. Já termina essa reunião. Pelo amor de Jesus Cristo. Os desencarnados, eles precisam de nós, porque eles precisam de nossas energias. E os encarnados precisam de quem? Dos espíritos. Com muito mais razão, eles precisam de nós. Mas nas casas espíritas no movimento hoje, via de regra é assim: não podemos trocar a reunião de hoje, porque hoje é mediúnica. Que ótimo que tem respeito. Amanhã não pode porque tem de estudo. Não, a de estudo a gente pode. Não, mas e amanhã também vai ter a palestra. Não, mas essa palestra eu já assisti. Então qualquer outro trabalho na casa espírita, a gente parece que não se completa. Você não quer ser passista? Não, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, dá. Antes era que era bom. Porque antes era só você chegar com muito amor no coração. Realmente é fácil a gente chegar cheio de amor. Parece até que é fazer uma selfie, não é? Amor no coração é uma selfie. Você está aqui de cara amarrado, alguém, vamos fazer uma foto assim. É o amor que a gente entra para o centro espírita, é o amor do celular. Desligou a câmera, o que é que você está fazendo aí, criatura? Já é brigando, já é dando bronca. Aí a gente tinha essa desculpa, eu vou com o meu amor e vou deixar que os espíritos distribuam os fluidos. A gente vai com a mão devagar, para não parecer que é espírito obsidiado, né? Então a gente chega lá, meus irmãos, vamos agora levar os nossos pensamentos a Jesus. É uma coisa tão suave e tão ineficiente que é impressionante. Porque a pessoa às vezes chegou boazinha, sai com dor de cabeça. E a que estava com depressão sai pior. Não, mas é 100% assim, graças a Deus que não. Lógico que não, porque se fosse não tinha mais ninguém dentro de uma casa espírita. Porque isso é tão rápido. E os espíritos têm tempo de isolar. Você com esse seu amor de celular, ele separa, guarda esse amor para ele, guarda. É só a foto. Para isolar para o paciente não se contaminar com seus fluidos se forem muito densos. Mas chega uma hora que vaza, e na hora que vaza, pega. Mas como é que pode? Eu fui a um centro espírita, saí de lá com uma dor de cabeça danada. E sou obsessor. Coitado dos obsessores, não é por outro motivo que tem tanto obsessor nesse mundo. Porque eu nunca vejo alguém dizer, olha, eu estou bem por conta do meu anjo da guarda. É raro você ouvir essa expressão. Ou então, meu guia protetor me livrou. Ele só livra quando você fez uma coisa ruim, errada, que sua consciência está lhe condenando. Você diz, ainda bem que meu protetor me tirou da confusão. Tirou não, você entrou e está querendo fugir. Fora disso são os obsessores. Então esse é um retrato ruim do caminhar da depressão no magnetismo, e o espiritismo que parece que fica assistindo de fora, porque não é o espiritismo nosso movimento. Então quando foi proposto hoje para falar a depressão e o magnetismo em ação,
Eu imaginei que seria isso, ver como é que um está interagindo com o outro. Temos uma grata notícia, muito boa, mas excelente. A revolta dos que não querem magnetismo está aumentando. Eles estão literalmente sendo mais agressivos. Isso é maravilhoso. Por que que é? Porque é sinal de que o magnetismo vai tirá-los da acomodação. Então eles agora estão agredindo de tudo quanto é jeito, para ver se desestimula o magnetismo a se desenvolver, como a gente vê agora que está se desenvolvendo. E não é só aqui no Rio, não é só aqui no Brasil. O magnetismo está voltando a ganhar campo e ganhar com força. Por quê? Porque as pessoas que estão entrando agora pela razão, pela consciência e pelo desejo sincero de servir. Isso é maravilhoso. Então, ao contrário do que possa parecer, alguém ficar dizendo que tem que riscar a palavra magnetismo das obras espíritas, o outro dizer que Allan Kardec se arrependeu e que ele não concordou mais com a teoria do fluido vital que surgiu no livro dos Espíritos pelos Espíritos, dizer que as pessoas não deveriam procurar centros vitais, centros de força, porque isso é uma teoria não espírita, esdrúxula, colocada pelo espírito André Luiz. Dizer que você, procurando compreender e usar o magnetismo, você está comprometendo a sua reencarnação, porque o espiritismo é muito maior do que isso, e é. Mas dizer que você, por ser magnetizador e ficar fazendo o bem, você está perdendo a sua reencarnação, marcas do desespero. Eles estão desesperados, eles não estão suportando. E nós, aceitem meu convite, afinemos o corpo, mas engordemos em ação e sabedoria, porque é isso que Deus, os bons espíritos e as pessoas que precisam esperam de cada um de nós. Desejo ao Emerge todo o sucesso do mundo. Maravilha, teatro, o show espetacular, tudo isso é maravilhoso. Mas muito mais bonito do que tudo isso vai ser o magnetismo que a gente levar dentro do coração, dispostos a fazer a diferença no bem, a sermos mais e melhores, como o Senhor nos pediu e como nós deveremos fazer. Deus nos abençoe da minha parte, até amanhã, e quem não abracei ainda, não recebam à distância, me procurem que eu quero abraçá-los.